ela dá um cansaço na gente. Às vezes tu chega assim, tu chega num esgotamento em casa, cansada, esgotada, e tu olha assim, tu parece que tu trabalhou muito, e aí tu pensa no teu dia, tu fala, mas eu nem fiz muita coisa, o que que foi, por que eu tô tão cansada? A voz crítica colada ali em ti. A voz crítica, para trazer um exemplo assim para as pessoas que nos acompanham entenderem, a voz crítica é como aquele suporte de pescoço que a gente usa para viajar, só que é como se ele tivesse uma carinha ali, né, uma voz, uma boquinha, uma vozinha ali de um monstrinho que fica o tempo todo grudado no teu pescoço, dizendo ali, vai fazer isso? Tem certeza? Tu acha que tu consegue? Quem que disse que tu consegue? E tu vai gastar esse dinheiro, mas tu vai pagar tudo isso para fazer terapia. Mas e por que tu não investe esse dinheiro? E depois, se vai te faltar lá adiante, quem é que diz que no futuro tu vai ter dinheiro que tu vai ser capaz de conseguir? Ai, fulana, botar essa roupa ridícula aí. O que vão pensar de ti? Desse jeito? Vai te trocar. Tá gorda. Tá gorda, olha só. Parece uma balofa. Por que não coloca aquela outra roupa lá? As críticas dão laço na gente. Ela fica o tempo todo dizendo coisas. Tudo que tu vai fazer, ela tá ali. Tudo que tu vai dizer, ela tá ali. Tu tá numa reunião, num negócio importante, às vezes tu tem que defender o teu direito ali naquela reunião e expor, né, as coisas como elas devem ser. E a voz crítica tá ali. Vai começar? Vai brigar? Vai começar a querer que os outros façam aquilo que tu acha que tem que ser feito? A pessoa já dá para trás e já não faz mais, não fala mais, já se encolhe, né? Claro, sem um processo terapêutico, sem entender o que está acontecendo ali. Já se submete e pronto, tá feito a porcaria, tá feito o prejuízo. Mas assim, a voz crítica, né? Tu tens razão, é uma das piores coisas desses esquemas todos que nós temos, é a voz crítica. Porque ela nos dá medo, ansiedade, causa insônia, insegurança. Tu deixa de fazer coisas que podem te trazer um resultado positivo porque tu fica com medo daquilo, tu não te acha capaz. Às vezes tu desiste de uma promoção, inclusive porque a voz fica ali te dizendo, mas agora tu vai aceitar o cargo de gerente? Tu não sabe nem cuidar da tua vida, como é que tu vai ser gerente? E assim vai, e aí tu vai desistindo, tu vai ficando naquele mesmo lugar, que é a tal da zona de conforto, que de confortável não tem nada, ela tende aprisionante, mas a gente fala zona de conforto porque ela é conhecida, ela é familiar, mas não significa que ela seja positiva, muito pelo contrário, né? É a familiaridade que traz isso, porque tudo que é conhecido, tu já sabe lidar, por pior que seja, tu sabe lidar. Uma pessoa, por exemplo, que está num relacionamento abusivo, tóxico, né? E às vezes alguém fala assim, mas por que tu não sai disso? Para que tu fica dando explicação e justificativa? E a pessoa fala assim, eu já estou acostumada. Isso já faz muito tempo, a gente já está junto há muito tempo, sempre foi assim. Eu já estou acostumada, já sei lidar com essa situação. Na verdade, ela só está aprisionada numa coisa que é familiar. Eu tenho até uma história, né, que eu contava isso quando... eu conto isso às vezes ainda, mas eu gravei isso numa vez numa entrevista de uma rádio numa cidade, né, pequena, e depois eu até compartilhei isso no meu programa lá da Jovem Pan, né, da Jovem Pan Litoral. É uma historinha que é uma pessoa assim, imagina uma pessoa que ela nasceu, foi criada e acreditou que ela servia para fazer comida, passar roupa, ou seja, viver, né, da área de serviço, da cozinha para a área de serviço da casa, ali para os fundos da casa. E aí essa pessoa, ela faz comida boa, a comida dela é boa, ela passa roupa, ela lava roupa, tudo que ela faz é muito bom. Mas ela só faz aquilo ali, né? Porque disseram para ela que ela era muito boa fazendo aquilo. E que mais do que aquilo ali, ela não precisava. E aí essa pessoa passou
a vida dela, praticamente até ela começar a fazer terapia, ela passou vivendo ali na cozinha, no fogão, na área de serviço, se queimava, se machucava, fazia curativo, no calorão ela ia lá, tomava uma ducha de chuveiro e voltava, né, para se refrescar. E ela acreditava que aquilo ali era a realidade da vida. Aí um dia alguém começa a falar para ela assim: mas fulana, tu cozinha tão bem, tudo que tu faz é tão bom, por que que tu não faz isso para ti mesma e tu não vai ter uma outra vida, uma outra qualidade de vida? Quem sabe tu expande essa tua habilidade aí. E ela ficava assim, tipo, como assim? Eu praticamente cresci aqui nesse lugar, é o que eu sei fazer de melhor. Como é que eu vou fazer pra mim ou lá fora? A vozinha crítica ali dizendo pra ela isso. E aí a pessoa vai lá e fala de novo, e fala de novo, e um dia ela fala: tá, eu vou experimentar isso. E aí ela começa a olhar que existe uma porta pela qual as coisas que ela produz passam, né? E aí um dia que quando estão levando as coisas que ela produz, ela vai lá e espia, assim, e ela vê que passando aquela porta, ela vê que o ar é refrigerado, que as pessoas estão lá conversando com tranquilidade, umas estão com os pés para cima, né? E todo mundo ali é um ambiente assim muito bom, muito gostoso, e ela olha para aquela cozinha, panela com vapor, o lugar de passar roupa, ferro quente, ela olha para ela, uma bruxinha assim, e aí ela começa a pensar: mas será que aquela voz, né, que me diz que eu posso fazer, que existe outra coisa além daqui, que eu posso fazer comida e bolo e outras coisas para mim mesmo em outro lugar, será que isso não tem razão? Que é ali a voz do adulto saudável, né? Porque todos nós também temos uma estrutura saudável em algum grau, né? E aí ela começa a escutar isso. Depois vou falar uma outra analogia para explicar melhor as vozes que falam conosco, que é a voz do esquema e a voz do adulto saudável. E aí ela começa a questionar, né, aquela realidade. E aí um dia ela, então eu vou ver o que tem além daqui, eu vou escutar essa voz que diz que eu posso fazer coisas fora dessa cozinha e vou ver o que acontece. Então ela vai para fora, para o mundo de fora, e ela começa a fazer terapia. Aí ela começa a fazer terapia, mas ela volta para a cozinha, vai lá, faz terapia, volta para a cozinha. Aí ela começa a entender o que está acontecendo ali. E aí ela resolve um dia, ela resolve que ela quer passar para aquela sala, para o resto lá da casa, e ela não quer mais ficar na cozinha. Ela vai lá também para o ar-condicionado, falar com aquelas pessoas que falam ali harmoniosamente, se respeitam. E aí ela atravessa, antes dela atravessar a porta, uma coisa importante. Essa voz crítica aqui, que é a voz do esquema, fica dizendo para ela: tem certeza? Mas olha para isso aqui, tu tá acostumada com isso aqui, tu já sabe lidar com isso aqui. Quem te disse que lá fora, naquele lugar, tu vai ser bem recebida e que lá vai ser um lugar bom para ti? Tu tá acostumada com isso aqui. Daí ela começa a justificar, porque ela tá na terapia, então ela já entende o que tá acontecendo ali. Aí ela diz: mas eu passo calor aqui, eu fico sozinha aqui, eu me queimo aqui. Eu tenho que estar tomando banho de 10 em 10 minutos quase no verão para poder, no calor, para poder aliviar o que eu sinto. Aí a voz do esquema vai lá e diz, a voz crítica, né, esquemática, vai lá e diz para ela: mas o que tem isso? Tu fez isso a tua vida toda. Tu já sabe que se tu sentir muito calor, tu vai lá e toma um banho gelado e alivia o calor. Aí ela, em terapia, ela começa a pensar: mas o calor volta depois. E aí ela diz isso, e que são os modos, aqueles que eu expliquei nas cadeirinhas. E aí ela diz: mas eu me queimo muitas vezes no forno, no fogão, passando roupa. Mas menina, tu já tem a pomada, o curativo, tu sabe que tu passa e que logo depois, um tempinho depois, a pele volta, se regenera. Então por que tu quer sair daqui? Aí ela vai estar fazendo terapia e um dia ela ouve essa voz e ela fala:
chega, voz, chega, eu não quero mais que tu fale comigo desse jeito. Eu sou adulta, eu sou dona da minha vida e agora eu decidi que eu vou atravessar essa porta e que eu vou fazer coisas melhores da minha vida, eu não vou mais ficar aqui. E não adianta mais tu falar comigo. E até assim, quando a gente faz isso, né, nessa historinha, a pessoa ela não tá nunca sentada menor do que essa voz, porque essa voz ela é geralmente muito grande. E ela nos acompanha, ela fica, como eu falei, né, dessa almofadinha aqui grudada no nosso pescoço. Então a gente tem que se erguer, tirar aquela voz, aquela almofadinha e olhar para ela e dizer: eu não preciso mais de ti, eu não vou mais te ouvir, tu não faz bem para mim. Eu vou atravessar essa porta e seja o que for que tiver lá é melhor do que aqui. E outra, eu sou adulta, eu sou capaz de lidar com isso. Eu sou capaz de lidar com o novo. E aí ela atravessa a porta e vai embora. Então, o que eu ia explicar antes sobre essas vozes que conversam com a gente, que é uma analogia também com a história do Pinóquio, né? Quem assistiu, porque o filme do Pinóquio, ele tem o diabinho ali que fica no ombro dele, né? Sempre dizendo para ele fazer coisas que não vão levá-lo para o lugar que ele quer, que é na história, e ir para a escola para se tornar um menino de verdade. E tem o grilinho falante que fica pendurado ali desesperado, querendo que ele vá para a escola, né? Fazer o que ele tem que fazer para se tornar um menino de verdade, que é o que ele deseja. Aí o esquema, ele vai lá e ele fala: mas Pinóquio, para que tu vai para a escola? Tu já nasceu de madeira e te tornou um boneco que caminha, que fala. Ninguém mais faz isso. Então tu já é muita coisa. Mas o grilinho ia lá e dizia: mas tu deseja ser um menino de verdade. E tu não é um menino de verdade. Tu é só um boneco de madeira que fala, que caminha, mas é um boneco de madeira. E as pessoas te criticam e tu sofre com isso. Então, Pinóquio, vai para a escola para te tornar um menino de verdade. E a voz vai lá e fala para ele que ele já faz muito mais do que quando ele nasceu, que era só um bonequinho de madeira. E aí o Pinóquio acredita nisso, e que é o esquema. E a gente pensa assim, né? Ele acredita no diabinho. E a gente pensa assim, e aí ele vai lá pro navio dos burros, pro circo, e sempre se dá mal. E aí tu pensa: mas por que que ele vai ouvir o diabinho? Por que ele não ouve o grilo falante? Aí, por quê? Porque o diabinho nasceu praticamente com ele. Quando ele nasceu, um boneco de madeira, e se tornou falante e podendo se movimentar, ele era defeituoso no mundo humano. Então ele sofria críticas, deboches, ironias, e sofria com aquilo. E o diabinho aqui ficava dizendo para ele que ele já era muito, mas que ele seria um boneco de madeira eternamente. Que aquilo ali fazia parte da vida dele, ouvir a crítica e ser mesmo do jeito que ele era. Então, se ele não tivesse depois tido a experiência lá, né, que a baleia engoliu o Gepeto, e aí ele teve que buscar escutar o grilinho falante, buscar uma estrutura mais saudável dele com essa voz do grilo falante para salvar o Gepeto, e com isso, né, com esse aprendizado ali que ele teve, porque ele deu escuta, ouvido, né, para a voz, pro grilo falante, ele nunca teria ido para a escola e nunca teria se tornado um menino de verdade. E desse jeito, quantas pessoas atravessam a vida sempre fazendo a mesma coisa, e no final da vida, às vezes a gente olha para uma pessoa na rua e pensa: nossa, né, ela já ficou velha, está chegando no fim da vida e ela ainda faz isso. Então, por que ela não fez diferente? Não tem nada a ver com a sociedade, tem a ver com aquilo que tu internalizou daquilo que te ofereceram. Porque tem pessoas que nascem pobres, que são pobres e que se tornam grandiosas. Ou que se tornam, né, optam por escolher aquilo que elas querem e que é totalmente diferente do que o padrão familiar oferecia. Mas de alguma maneira, naquele contexto todo, ela escutou vozes que eram adulto positivo, né, apego seguro, porque nós interagimos não só com o nosso núcleo familiar, nós interagimos na nossa vida com muitas outras pessoas adultas, e tem pessoas, às vezes, na nossa vida que dizem coisas boas. Que às vezes, assim, quando tu é criancinha numa escola, tem o professor ruim, mas tem o professor validante.
Então depende para onde é que tu vai botar o teu foco, né? Tu vai dar ouvido pro diabinho, que é o esquema, ou tu vai dar ouvido para voz crítica, para voz do grilo falante, que é o saudável, a saúde, né? E isso vai determinar quem tu pode te tornar.